termo do acidente, aquela que você falou comigo, que o que mudou realmente o seu jeito de pensar e sua vida. Fala pra mim, Então, como que foi? Qual é a data? Qual o dia? O que aconteceu? Vamos de data. Eu sou de data, hein? Você é de data? Eu sei falar tudo por data. Hora também? Muito. Vamos lá. Eu fazia artes espaciais, né? Eu e essa amiga minha. E dia 24 de janeiro de 2017, há 6 anos atrás, eu me acidentei no MMA. Uma terça-feira normal, saí do serviço, eu e ela, fomos treinar. Eu falo que o psicológico da gente, ele manda muito na gente. Sim. Né? Se você não está bem psicologicamente, o seu corpo, ele reage. Né? De uma certa forma, ele reage. Tem gente que chora, tem gente que bate, tem gente que briga. E eu sou muito de guardar. Eu era muito de guardar as coisas. E eu estava passando por um momento muito, muito, muito complicado da minha vida pessoal, de um relacionamento. Tinha saído de um relacionamento. E eu tava assim, desestruturada, literalmente. Porque quando você termina, você não fica bem, né? E quando você termina mal, é pior ainda. E aí, eu fui pro MMA. Eu terminei num final de semana, na terça eu fui pro MMA. Cheguei lá, a gente treinou, tudo bonitinho. Na hora que acabou, eu desequilibrei, caí de bunda no chão. Em cima do tatame macio, né? E lá, eu fraturei 3 vértebras. Nossa. Te falar que eu senti dor na hora, eu tô mentindo. Assim, foi um negócio muito estranho. Eu não sei te explicar como que foi exatamente. Eu sei que eu caí, bati assim a cabeça no chão e fiquei. Você escorregou, não? Você só... Nada. Sabe quando você desequilibra pra trás? Uhum. Eu caí de bunda no chão e fiquei. Eu lembro que o treinador ainda veio. Você é frango ou pitbull? É o frango. Só que assim, eu já tava chorando pelo que eu tava passando. Uhum. Porque na mesma hora, você não... O que aconteceu na hora? Na hora que você caiu, você teve alguma sensação estranha no seu corpo? Tive. O que aconteceu? Eu senti uma dor na nuca. Uhum. Só na nuca. E aí eu caí assim, ele, frango pitbull, levanta. Ai, eu machuquei. Aí ele, oi? Falei, eu machuquei. Como assim? Não, levanta. Uma queda tão leve. Tipo assim, uma coisa boba. Você caiu de bunda no chão e cai pra trás de mole, né? Aí todo mundo já veio, mobilizou, olhando e abanando, né? E eu nervosa, eu machuquei, gente. Pelo amor de Deus, machuquei ele. Pera. Aí ele foi tirar as faixas da minha perna, da mão e tal. Ele balança, sacode a perna que você tá... O sangue tá quente e tal. Sacode. Eu não consegui. Aí ele, Giovana, pelo amor de Deus, faz assim com a mão. E eu deitada. Ele, Giovana, oi. Mexe. Eu tô mexendo. Não, você não tá mexendo. Aí o desespero veio. Aí gente, pelo amor de Deus. Seu corpo não reagia? Não, eu tentava levantar, Thiago, e não conseguia. É aquele negócio assim, eu tô fazendo força, mas o meu corpo, ele não reage. E nisso eu fui ficando nervosa. Essa amiga minha chegou, calma, nós vamos te levar pro hospital. Eu falei, não, liga pra minha mãe. Nessa hora a gente quer mãe, né? Liga pra minha mãe, pelo amor de Deus. Eu quero minha mãe. E assim, eu comecei a berrar de dor. Eu acho que eu passei do gritar assim fácil. Eu gritava. Na hora que teve o primeiro impacto, na hora que você começou a ver que você não tava mexendo, aí depois veio a dor ou você não sentiu nada? Como que foi? Não, eu não senti. Tipo assim, eu senti a dor na nuca quando eu caí. Só que eu não conseguia levantar. E isso, eu fui ficando nervosa. E todo mundo, calma, fica calma e tal. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Resumindo, fui pro hospital. Fiquei 2 dias no hospital, desenganado, sem saber o que ia acontecer. Os médicos não sabiam o que estava acontecendo? Eu falo que teve um pouco de falha médica, né? Porque o primeiro médico que me atendeu disse que eu tava queixando de dor lombar e eu não consegui urinar, e aí eu comecei a inchar e nada. Aqui no raio-x mostra que teve só uma trinca. Eu vou te passar um colete, você compra, enquanto isso você fica aqui em observação tomando remédio pra dor. E nisso a barriga só inchando, porque eu não tava urinando, não passaram sonda, nem nada. E graças a Deus, um anjo de Deus, um outro médico veio, quando ele foi olhar, porque já tinham trocado o plantão e minha mãe já tinha conseguido o colete. Quando ele olhou o raio-x, porque ele olhava assim, aí ele olhava pra mim, olhava pro raio-x, tipo,
Não é possível. Aí ele, o que o médico falou? Porque aqui no prontuário tá falando que você tá queixando de dor lombar. Mas você tá com uma fratura. A minha mãe olhou pra ele assim, olho desse tamanho. Como assim? Olha, é nítido. Pelo raio-x dá pra ver que você tá com uma fratura e é em 3 vértebras. A gente tem que fazer uma cirurgia. Não, eu tenho que fazer uma ressonância, eu tenho que te transferir e... Você tava aqui no hospital em Lagoa Santa. E aí ele olhou assim, tipo, vamos dar um jeito. Aí eu falei, pera, doutor, calma. Ele, você tá sentindo dor? Eu falei, agora não. Você levantou? Não. Você foi no banheiro? Não. Mexe a mão? Nada. Mexe o pé? Nada. Aí eu fui lá mexendo no meu pé, você tá sentindo? Não. Então você não sentia? Não sentia. É como se tivesse rompido tudo. E assim, eu fiquei paralisada, deitada, olhando assim, falei, cara... Não, então só peraí. Então você chegou a um ponto que você não sentia o seu corpo. Só do pescoço pra cima. Tipo assim, eu movia, mas daqui pra baixo nada. Rompeu tudo. Paralisou. E aí mas quando o primeiro médico foi, você tava do mesmo jeito? Tava do mesmo jeito. Eu cheguei no hospital, porque demorou um tempo, né? Até eles mobilizar e me levar pro hospital. E aí o corpo foi esfriando e a dor veio. Quando a dor veio, Thiago, era assim, colocava um dedo em mim, eu gritava. Eu, tira a mão de mim, pelo amor de Deus, tira a mão de mim, eu não tô aguentando, tá doendo, tá doendo, tá doendo. E aí eles fizeram 2 chapas, 2 raios-x, porque eles não estavam conseguindo, porque não podiam mexer comigo. E aí, esse outro médico deu o diagnóstico e eu fui transferida para Belo Horizonte. Sim. Para o hospital, para Unimed. E aí lá eu já cheguei, fiz ressonância e tal. Quando veio o diagnóstico, foi assim, um balde de água fria. Agora, nesse tempo dessa transferência, que é uma coisa que a gente... como que tava a sua cabeça? O que você pensava? Meu. Eu só pensava assim, e se eu não voltar a andar? O que vai ser da minha vida se eu não voltar a andar? Porque você leigo, dentro de um hospital, o médico te dá um diagnóstico totalmente errado, eu confio no médico, eu não sou médica. Eu achava que era uma coisa boba. Aí vem outro médico e fala, não, você precisa fazer cirurgia, você tem que fazer uma ressonância, é muito grave. Eu pensava assim, se eu quebrei um osso da coluna, eu não ando mais, porque a coluna é o que sustenta o corpo. E eu só imaginava assim, cara, o que vai ser da minha vida agora? Nesse tempo, como que tava você, a sua mãe, como que sua mãe ficou com essa... Me fala assim, a hora que você viu que realmente tinha acontecido a transferência, como que foi toda ali, a sua mãe, sua família, você? A minha família é muito unida, graças a Deus. É grande e unida. E aí todo mundo se mobilizou para ajudar. Eu lembro que eu no hospital em observação precisava arrumar o colete. Aí um primo meu foi em Belo Horizonte, caçou, foi não sei na onde, caçou. Todo mundo se mobilizou para ajudar. É sempre assim. Sim. Um tem um problema, todo mundo ajuda. E minha mãe, a minha mãe e meu pai, eles são muito fortes. E eles sempre foram de ajudar todo mundo, sabe? Uhum. A minha mãe, eu falei que ela tinha que ter se formado em assistente social. O que ela falava com você nessa hora? Calma. Giovana, calma. E só. Mas eu olhava pra ela, por dentro eu sei que ela tava assim, morrendo. Seu pai tava lá com você também? Foi com você? Todo mundo. E assim, o olhar de desespero deles, eu olhava pra... E detalhe, quando o médico me deu o diagnóstico, Thiago, eu derramei uma lágrima assim, ó. Só. Não chorei mais. E aí, eu olhava pra minha mãe, e minha mãe, assim, olhando pra mim, tipo, e agora? O que nós vamos fazer? Porque quando eu tive o diagnóstico que eu tinha fraturado da L1 a L3, que é nível de medula, e os ossos foram pra dentro ao invés de pra fora, a cirurgia era de risco e o médico já tinha conversado com eles, né? Explicado o que tinha acontecido. E aí, quando eu cheguei da ressonância, que eles me trouxeram, 2 enfermeiros me trouxeram naquelas macas grandonas, sabe? De fazer cirurgia. Eu cheguei assim, quieta, né? Olhando assim, todo mundo. Eu olhava, assim, minha mãe tava... Isso você não sentia nada, seu? Nada, eu não tava sentindo nada. E aí, ele falou, olha... A gente já conversou com seus pais, já deu o diagnóstico, você está consciente, você responde por si, a gente precisa falar o que está acontecendo.
E aí ele explicou, ó, fraturou da L1, L3, tem um dos ossos que tá muito próximo da medula. É uma cirurgia de risco, aí eles falam, né, de grau tal e tal. Resumindo, a gente tem 2 opções. Você pode optar, né, pra gente fazer a cirurgia, que é uma cirurgia de risco. A gente não dá 100% de certeza em nada. A gente vai fazer o que tá até um pouco além do nosso alcance. Mas corre o risco. E se... Ali, sua cabeça. E se romper, né? E se pega ali na medula, você corre o risco de não andar. Mas, se você quiser também, a gente tem um tratamento paliativo em casa, de repouso, onde você vai usar um colete, né, com uma resistência maior, onde a gente vai te prender, né? Uhum. E aí, o processo é mais lento, mas tem também essa opção. E aí? Eu lembro que o médico ainda virou pra mim e falou assim, e aí, lutadora? Nós vamos ganhar ou nós vamos perder? Eu olhei pra ele e falei, eu não vou fazer cirurgia. A minha mãe, ela... Eu só olhava assim pra ela e ela em pranto, chorando. Tipo assim, como que você faz um trem de... Como que, né? Não faz isso. Eu falei, não vou fazer. Você não vai fazer? Eu falei, não vou fazer. E eu só pensava assim, Thiago, se eu fizer essa cirurgia e der errado, eu vou me culpar por o resto da minha vida. Eu tô com a faca e o queijo na mão. Eu sei que a cirurgia poderia dar muito certo, mas e se desse errado? O que ia ser de mim? Como que eu vou fazer? E eu pensando assim, cara, eu acabei de fazer meu curso de design de sobrancelha, sabe? Eu tinha acabado de montar um quartinho que era, assim, a cozinha lá da casa dos meus pais, que eles cederam pra mim, pra eu poder trabalhar nas horas vagas. E eu pensando assim, passando aquele filme, meu Deus, não, eu não posso, sabe? E eu não fiz a cirurgia. Aí vocês saíram... Você foi pra sua casa? Fui pra casa. Pra casa. Ficou quanto tempo? Na cama, literalmente, sem pôr os pés no chão, 8 meses. Deitada na horizontal, né? De barriga pra cima. De fralda. Lúcida. Quanto tempo você ficou sem... Qual foi as primeiras... Quanto tempo você ficou das primeiras reações do seu corpo? As primeiras reações que eu tive foi coçava minha mão e meu pé. Começou a coçar, você ficou... Não, começou a coçar. Eu tava amando sentir a coceira, porque tem gente que não aguenta, né? Uhum. Eu ficava assim, ai meu Deus, tá coçando. Tá voltando. Eu ficava assim, meu Deus, tá coçando. Será que eu tô doida? Tá coçando mesmo? Aí eu ficava, mãe, mexe na minha mão. Ô mãe, puxa meu dedão do pé. Fazendo assim, puxa isso meu dedão na sua casa deitado? Em casa, deitado. Então você ficou 8 meses... 8 meses. Que barra. 8 meses na cama. Isso aí, como que foi a sua relação com Deus nesses 8 meses? O meu tete-a-tete com ele era toda hora, né? O dia inteiro. Porque, assim, eu recebia visita como se fosse festa. Uhum. Toda hora ia um lá em casa. Foi pastor, foi padre, foi benzedeira, foi tudo. E todo dia era uma oração diferente. Sim. E era super bem-vindo, né? Óbvio. Sim. E aí, depois que a pessoa saía, a minha visão era aqui, né? Pro teto. Sim. Aí eu falava, oh Deus, falta quantos dias? Meu Deus, se o Senhor fizer, se eu fizer por merecer, deixa eu pelo menos andar. Assim, eu quero pôr o pé no chão. Isso era o seu pedido pra Deus? Era o meu pedido. E eu falava assim, eu quero ser independente de novo. Eu quero poder ter sede e ir lá pegar. Porque era assim, eu tinha sede, aí vinha minha mãe, minha avó, minhas tias, canudinho na boca. E deitada, né? Aí, Giovana, fez xixi? Quer que te troca? Entendeu? E você lúcido. Nesse tempo, quais que foi as lições mais valiosas que você teve? As lições? A gente é muito falho, né? A gente reclama muito. A gente reclama muito à toa. E eu falava sempre com Deus assim, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou ser menos pessimista. Eu era muito pessimista. Hoje eu me vejo assim, antes eu era muito pessimista.
Então, Muito. essa Giovana de hoje, de 15 anos atrás, ela é diferente muito por essa queda. Sim. A queda que transformou a Giovana de hoje. Foi a virada de chave, porque sabe aquele negócio assim, Deus permite você passar por certas coisas pra você aprender. Sim. Seja na dor ou seja no amor. Eu passei na dor. Eu falo muito que a gente aprende na dor. Muito. No amor, a gente não presta atenção. Que você tá ali. Que, tipo assim, você tá muito enfeitiçado pelo aquele amor, a gente não presta atenção. Exatamente. Giovana, então aí você ficou 8 meses sem colocar o pé no chão. 8 meses. A comunicação com Deus era direta todos os dias. Todos os dias. E era assim, Thiago, todo mundo chegava, orava, chorava, e eu ali firme. Dava de noite, na hora de... Ah, e detalhe, o meu pai continuou trabalhando, né, que era CLT na época, então meu pai chegava sempre à noite, aí eu fiquei 8 meses na sala, porque era o cômodo maior da casa, então eu ficava na sala. E aí, meu pai chegava assim, passava, ele olhava assim, com aquele olho comprido pra mim, sabe, tipo assim, Sim. Meu Deus, o que eu posso fazer, né? Vocês já conversaram sobre isso depois? Como que foi pra eles? Você já sentou um dia e falou assim, como que foi pra vocês nessa época? Sentar não, o meu pai mesmo é uma pessoa muito fechada, ele é muito conservador, muito fechado, ele não é de falar de sentimento. E a minha mãe, quando ela conta, você vê que ela conta com aquele sentimento, sabe? Sim. Abafada, conta os casos que aconteceu no decorrer, né, desse que foi um ano. No decorrer de um ano, ela conta assim, muito abafada, porque foi uma barra, né? O meu pai, por ser muito conservador, muito, muito sério, ele não era de chegar e perguntar, como é que você tá? Ele só olhava assim, tipo assim, tá, tô vendo. Aí olhava de novo, tá tudo bem? Tá. Mas eu sentia que a preocupação dele tava ali, né? E a minha mãe não, a minha mãe pegou um colchão, dormiu no chão. Vocês passaram por isso muito forte. Muito forte. Muito forte. Depois disso tudo, Giovana, depois desse 1 ano? 1 ano. Depois desse 1 ano, qual que foi agora a transformação da Giovana, que tava subindo na escala, teve a queda literalmente, e agora... E aí eu levantei de novo. Eu quero saber, depois disso, como que você levantou e como você se transformou nessa Giovana de hoje? Eu levantei com sede, né? Eu levantei com sede e falando assim, olha, Deus, o Senhor me deu a oportunidade de levantar. A partir de agora, não tem cansaço, não tem obstáculo, não tem pedra no caminho. Eu tô atropelando. Aí virou a Giovana empreendedora. E aí eu virei empreendedora. Eu cheguei na empresa depois de 1 ano. Todo mundo, o dono da empresa estava lá. No meio de todo mundo, com um buquê pra me receber. É mesmo? E um café da manhã, assim, na mesa. As meninas, todo mundo, Cíntia, todo mundo chorando. E eu chorando, tipo assim, não me mandaram embora. E, cara, eu voltei, eu tô aqui, eu tô de pé. Sim. Eu tô em pé. E eu sempre falava com Deus assim, se eu voltar a andar, se o Senhor me colocar de pé, eu vou fazer valer cada dia que eu fiquei deitada. E você considera isso um milagre de Deus? Muito. Porque minha fé é grande. Meu tete a tete com ele foi seríssimo. Aí virou a Giovana empreendedora. Virei.